fazer umas considerações gerais sobre esse visto, né? Existem, na verdade, 5 possibilidades de você conseguir o visto permanente, o conhecido Green Card. Você pode conseguir através da família, você pode conseguir através do asilo, você pode conseguir através da loteria, através do ato do Congresso dos Estados Unidos e através de emprego. Através do emprego tem 5 ramificações, que são conhecidas como EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. É onde nós vamos falar um pouco sobre esse visto. O que seria, na verdade, o visto EB5? O visto EB5, ele tem características peculiares e diferentes dos outros vistos de trabalho que nós conhecemos, como L1, como E2. Esses vistos são vistos caracteristicamente não imigrantes, né? São vistos que você precisa renovar constantemente. O visto EB5 ele tem característica mais permanente. Ele possibilita a obtenção imediata do visto permanente, que é conhecido como Green Card. Os outros séries de vistos também você pode obter o Green Card através do L1, por exemplo, mas não diretamente. O L1 já é um visto de trabalho, né? A partir daí, sim, o H1, H1B, você pode conseguir o visto permanente. Quais são as características do visto EB5? O visto EB5 ele é um visto que você tem que ter um investimento de $1 milhão ou 500 mil e gerar 10 empregos diretos ou indiretos. Por que eu estou falando isso? Bom, o $1 milhão é como na verdade surgiu o visto em 1990. O investidor estrangeiro vem para os Estados Unidos, ele abre uma empresa ou então investe numa empresa já existente e a partir desse investimento ele tem que gerar 10 empregos, nesse caso são 10 empregos diretos e existe a obtenção do visto condicional. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. A partir de 1993, a imigração criou o que se chama de centros regionais. Esses centros regionais são projetos que procuram fazer captação de recursos nacionais e estrangeiros e, com essa captação de recursos estrangeiros, eles reduziram o teto de $1 milhão para 500 mil. O centro regional, eles são determinadas áreas geográficas nos Estados Unidos onde o desemprego é acima de 150% da média nacional ou em áreas rurais com população não superior a 20 mil habitantes. Nessas áreas são considerados centros regionais. Tá? A partir daí, pode haver qualquer tipo de investimento nessas áreas. Centros regionais são espalhados pelos Estados Unidos inteiros, próximos até centros bem mais populacionais, tá? Mas naquela área em si, ele é considerado, ele tem que observar uma característica ou outra, alto desemprego ou área rural. No centro regional, vamos dar um exemplo simples, existe um projeto que seja um projeto hoteleiro, então se construi um resort ali naquele centro. Esse empreendedor está captando recursos nacionais, provavelmente estrangeiros. Você investe, se torna um investidor nesse recurso, desse projeto. Você tem que gerar, o seu investimento em si tem que gerar 10 empregos diretos e, nesse caso, pode ser empregos indiretos. O que seria emprego indireto? O contratado externo pode ser? Pode. Por exemplo, se contrata um serviço de limpeza para esse hotel. Nesse caso, esse seria considerado emprego direto. Logicamente, gera sempre uma dúvida com relação a os 10 empregos eram do empreendimento inteiro ou relacionados só ao meu investimento. Isso é relacionado só ao seu investimento. Então, logicamente, todo o processo do visto é um processo que tem que ser muito bem detalhado. O centro regional, não só o centro regional, como também o investidor tem que ser bem escolhido, tem que ser uma coisa realmente bem amarrada, onde você saiba exatamente as consequências e as características de onde você está investindo, porque você tem que estar criando 10 empregos diretos ou indiretos, e mais os outros investidores também teriam que estar criando a mesma quantidade de empregos. Bom, uma pergunta que sempre se levanta nesse investimento, nesse visto, é a origem do dinheiro, a origem do investimento. De acordo com a legislação americana, a origem tem que ser lícita e comprovada.
Basicamente esses dois requerimentos, tá? Digamos, requisitos até. Você tem que comprovar que a fonte desse dinheiro é lícita, através que foi realmente escolhido os tributos em cima desse valor e assim por diante. Pode ser feito, pode ser doação, pode, não tem problema, mas tudo tem que ser realmente comprovado e de acordo com a legislação, no caso do país de origem, se for brasileiro, no caso de acordo com a legislação tributária brasileira e civil e assim por diante. Importante agora falar, para a gente fechar esse breve vídeo, com relação ao Green Card, que é o visto permanente condicional e incondicional. O primeiro que você consegue ganhar é o Green Card condicional, ou seja, você requer o visto B5, a imigração te concede esse visto por 2 anos e você, dentro desses 2 anos, tem que criar esses 10 empregos e cumprir com um planejamento que foi realmente determinado. Se você não conseguir cumprir com esse planejamento que foi determinado dentro desses 2 anos, você realmente impossibilita a sua renovação do visto, fazendo com que ele se transforme no visto incondicional, ou seja, a partir daí o seu green card seria permanente, né? Esse é um tema bem importante, é um assunto muito importante frisar. E lembrando que é um visto de investidor, que normalmente de 5 anos, dependendo do centro regional da empresa, de 3 a 5 anos, você pode resgatar o seu investimento. E alguns investidores, alguns centros, alguns projetos, até dão garantia de retorno do valor que você foi investido, mas a maioria não dá. A princípio é isso. Caso existam mais algumas dúvidas, por favor, entre em contato comigo e a gente pode conversar, esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter.